Fala aí galera, aqui é o Pozzoli. Para quem não me conhece, eu sou um aluno aqui do quarto ano da medicina da UFMG e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre ansiedade em relação aos estudos, né? E como eu faço para lidar e como eu faço para ter confiança, por assim dizer, para enfrentar as provas, trabalhos e tudo mais. Então, bora pro vídeo. Então, vocês estão vendo que eu tô de roupa consideravelmente diferente do que eu apareço aqui nos vídeos hoje. É porque eu acabei de literalmente acabei de chegar da faculdade, né? Eu tava no hospital. E um amigo meu veio comentar comigo assim, né? Sobre os vídeos do YouTube mesmo. Sobre questão de conseguir falar com câmera, essas coisas no geral. E ter confiança na hora de apresentação de trabalho na faculdade. E eu resolvi também agregar nesse meio desse assunto como que eu faço meio que para limitar a ansiedade que é relativamente normal de se sentir em relação aos estudos. A ansiedade no geral, não sou a melhor pessoa do mundo para falar, porque eu sofro bastante de ansiedade. Inclusive eu tenho que tomar medicação para controlar isso. Mas de qualquer forma, em relação aos estudos, isso não é um problema para mim de forma alguma. Eu consigo ter um bom domínio sobre o meu estado de espírito, por assim dizer, quando eu tenho que apresentar um trabalho, quando eu vou fazer uma prova, ou sei lá, mano, o que ele falou, né, meu amigo, quando eu tenho que falar pra câmera aqui do YouTube, eu falo como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa qualquer. Então, o que eu acho que é essencial pra você ter confiança? Mano, voltando ao foco do estudo, né? Você saber o que você precisa estudar hoje. Tipo assim, é muito amedrontador você chegar assim e você ver que tem, sei lá, 10 capítulos, que cada capítulo tem 50 páginas para você estudar de uma certa matéria, e isso é só uma das matérias, e as outras matérias tem a mesma quantidade de assunto para elas, e as provas são talvez na mesma semana ou no máximo uma semana de distância uma da outra. Ou para meus inscritos, né, que estão ainda na época do vestibular, você vai chegar lá, mano, você vai começar a estudar pro Enem e você vê aquela penca lá de assuntos que caem por matéria e você fica desesperado porque você não sabe por onde começar, você não sabe o que é mais importante, você não sabe nada. Isso pode ser muito amedrontador. Por isso que é super essencial você desenvolver essa capacidade de você quebrar assuntos complexos em suas partes constituintes. Eu já falei isso bastante aqui no canal. Mano, você estudar para, sei lá, clínica, você está estudando sobre hipertensão em clínica. Beleza, você tem que entender a fisiologia, então você vai ter que estudar um pouco de fisiologia antes de chegar lá. Você vai ter que entender um pouco da patologia, que aí você estudou como é que é o correto e você vai agora estudar o que está dando errado na hipertensão. Você vai ter que também saber da propedêutica, você vai ter que saber de que medicamento que você pode receitar para um paciente, em que situações. Aí é farmacologia. Você tem que pensar também em toda a questão da morbidade da doença, né? De como a pessoa se relaciona com aquela doença, de como ela está conseguindo viver com aquilo. Toda essa parte psicológica também, que é extremamente importante, válido ressaltar, porque tem os médicos bots que não consideram essa parte. Mas, enfim, a questão é o seguinte: você dividir coisas complexas em partes menores. Por quê? Porque não dá pra você estudar tudo de uma vez só. E se você tentar estudar tudo de uma vez só, você vai ficar frustrado, você vai ficar achando que você não tem a capacidade de entender aquilo ali, porque tá muito difícil, quando na verdade você apenas está tentando estudar de uma só vez uma parada que tem que ser estudada aos poucos. E você vai construindo o seu conhecimento sobre aquele assunto. Eu dei exemplo de hipertensão, mas isso serve para qualquer coisa. Se você estiver tentando fazer uma questão super difícil de física, mano, se você estiver lá, sei lá, nos avançados lá da questão sobre eletromagnetismo, que tá usando todas aquelas fórmulas lá, mano, se for no nível superior, né, você tá usando as equações de Maxwell, só que você não sabe nem resistência básica. Tipo assim,
de eletricidade básica de circuito. Não faz sentido, porque no mesmo dia você vai ter que aprender toda a eletricidade até você chegar lá em eletromagnetismo. Você acha que você vai conseguir estudar isso tudo num dia? Ou numa só vez, numa sessão? Não, não vai. E aí você vai ficar achando, nossa, sou burro demais, não consigo entender isso aqui. Só que não. Então, divida assuntos complexos em partes pequenas. A prova vai chegar, a prova tem um monte de coisas diferentes, um monte de tópicos diferentes, e você vai estudar um tópico de cada vez. E você vai conseguir, organizando, seguindo as minhas dicas que eu dou aqui de utilização do Note, né, e tudo mais, você vai conseguir colocar aquele pedacinho de estudo lá que você tem que fazer num determinado dia, talvez outro no outro dia, ou só distância de algumas horas, tanto faz, isso aí você decide. Mas a questão é, não dá para estudar tudo de uma vez. Então separe os assuntos por parte. A outra coisa é o seguinte, para a questão de prova, é óbvio que prova é só mais uma lista de questões, como eu sempre falo, e você tem que fazer exercício, né? Estudar por exercício, estudar de metodologia ativa, que eu ensino bastante aqui no canal, e aí você só vai chegar lá no dia e vai fazer a mesma coisa. Em relação a trabalho, uma dica que eu considero bem interessante é que nada é mais entediante do que uma pessoa lendo slide. Mano, se tem professor lendo slide só, tá um texto enorme lá no slide, o cara pegou um parágrafo do livro, colocou no slide, só fica lendo lá. Mano, eu durmo naquela aula lá porque é mais proveitoso pra mim estar dormindo naquela aula, chegar em casa e ler o livro, do que eu escutar um audiobook daquele livro ali, só que o professor lendo. A mesma coisa de apresentação de trabalho. Quando o aluno, mano, não sabe do que tá falando, ele chega lá e fica lendo a bosta do slide. Nada enche mais o saco do que isso. Então, e por que as pessoas fazem isso? Porque elas acham que ela tem que falar, mano, exatamente como é que tá no livro. Sendo que o que você tem que fazer é transmitir os conceitos que estão, sei lá, em artigos e livros e tudo mais sobre aquele assunto. Só que você transmitir aquilo. Os conectivos que você vai usar entre vários assuntos, tipo assim, eu tenho que falar de membrana celular e eu tenho que falar de, sei lá, os antibióticos que atuam na membrana celular das bactérias. Você sabe que você tem que fazer esses dois tópicos, chegar nesses dois tópicos, mas você não precisa ler todo aquele capítulozinho que está entre os dois no livro para você transitar entre os assuntos. O que eu quero dizer? Você não precisa ensaiar, mano, exatamente o que você vai falar, o que você vai apresentar na hora. Porque, geralmente, quando você tenta ensaiar essas coisas assim, ainda mais se você está assistindo esse vídeo, teoricamente você tem algum problema com ansiedade nesses momentos, você vai chegar lá e você vai esquecer. É muito mais fluido que você saiba, você tenha domínio, né, sobre os tópicos que você vai falar naquele dia, naquela apresentação, e você simplesmente trate aquilo ali como uma conversa séria, formal, mas ainda assim uma conversa, mano, que você está tentando apresentar um tópico novo para uma audiência que talvez não tenha tido ainda contato com aquele assunto, ou talvez já tenha uma certa base naquele assunto, mas de qualquer forma, sempre que você vai tentar ensinar alguma coisa, você tem que tentar ensinar para todos. Então você tem que ensinar um assunto complexo de forma que uma criança entenda, né? Que é a técnica de Feynman. Então, se você tiver domínio sobre os assuntos, a forma que você vai falar eles pode ser mais fluida, né? Então você consegue apresentar de maneira mais eficiente. E isso aí era só para tocar nesse ponto que o meu amigo comentou comigo. Mas o que eu queria falar eu já falei. Basicamente, se você tem domínio sobre aquilo que vai ser cobrado de você, você estudou adequadamente, você soube separar em dias, né, pedaços pequenos, e outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, isso que eu quero dizer com pedaços pequenos é sessões realistas de estudo. Não coloque coisas utópicas, não coloque expectativas completamente fora da noção assim, do que você vai conseguir estudar num dia. Numa sessão você não vai conseguir estudar toda a perna, a anatomia da perna,
numa sessão, tipo assim, de estudos, porque você vai ficar estafado, seu cérebro vai ficar olhando pra mosca assim, e aí você vai ficar desconcentrado. Aí isso gera ansiedade, porque você não tá conseguindo pegar a matéria. Então, tenha capacidade de dividir em sessões pequenas que sejam realistas. E assim, você tendo consistência nesse seu estudo, você consegue, com certeza, ter mais domínio no assunto e, consequentemente, você vai ter menos problemas com ansiedade em relação aos estudos. E pelo menos, como eu sempre falo, esse é meu ponto de vista. Isso é o que eu falo, o que eu faço para tentar controlar aquele medo, né, de chegar na prova. Mano, é por isso que eu não tô nem aí, mano, se eu quando eu ia pra aula presencial, se vai ter avaliação que não tava no calendário, embora não tenha muito isso na faculdade. Mas se for o caso, se eu simplesmente esqueci que naquele dia tinha prova, eu tô de boa, porque eu tô seguindo esse cronograma meu de estudos e, no geral, eu sempre me testo por questões, né? Então, se eu tiver que fazer qualquer coisa do gênero, eu vou lá e faço. E não foi sempre assim. Já tive muito problema com apresentação, com prova. Inclusive de, mano, você fala que tem prova no dia e não consegue comer nada. Não consigo comer nada no dia de tanta ansiedade. Dava indigestão doido. Mas eu consegui resolver isso aí. E foi desse jeito que eu falei nesse vídeo todo aqui. E eu espero que tenha ajudado algum de vocês. Eu espero que, se você conhecer alguém que tenha esses problemas de ansiedade em relação aos estudos, você compartilhe esse vídeo com eles, porque pode ajudar eles também, e é legal ajudar os amiguinhos, e ajuda o canal também. E muito obrigado por assistir. Deixa aqui embaixo seu curtir, seu like. E se você quiser, você pode virar membro do canal, clicando aqui embaixo e aparecendo ao vivo em todas as lives que eu faço aqui, que você quiser aparecer. E muito obrigado, e até mais. Tchau, tchau.